recebendo a nossa campeã wellness, Roberta Feitosa, é isso? Isso Caiu o mesmo. negócio ali, mas não tem problema, né, Você Roberta? viu? Sabe que É pra duas quando vindas. você chega, você é strong, você é energia, força, né? E conta um pouquinho pra mim, Roberta, que feito é esse? Quem é a Roberta? Claro que além dos jalecos e do palco, né? São duas... Eu falo que são duas versões, mas que uma depende da outra, né, Érica? Bom, para começar, queria agradecer desde já o convite. Tá aqui compartilhando um pouquinho da minha história, um pouquinho dessa trajetória que começou agora nos palcos do fisiculturismo, mas também da minha profissão, que é minha paixão, que é atuar na área da nutrição esportiva, né? Então, para quem não me conhece, sou Roberta Feitosa, completo mês que vem 42 anos. Sério? 42, já sou uma quarentona, Érica. Tá com tudo. E eu me formei em 2018 para 2019, né, na nutrição. Desde então atuando na área esportiva, que é a área que me despertou interesse. E no final de 2022 para 2023, eu resolvi com um propósito, aquele final de ano que você fala assim, bom, o que eu quero para o próximo ano? Para me desafiar, para me superar e até para ter ali mais bagagem, né, para atuar na minha área. Eu resolvi, né, entrar aí nessa carreira de atleta, né, de fisiculturismo na categoria Wellness. Então, eu comecei minha preparação em novembro de 2023, perdão, para estrear... 2022 mesmo, eu confundindo. Para 2023 eu ia estrear, o ano passado fez 1 ano, já 2 anos, 1 ano competindo, vou para o 2º ano agora. E, assim, estreiei muito bem, graças a Deus. A gente faz a lição certinho. Não é fácil, mas estamos aí nessa parte. Se eu tivesse meu chapéu aqui, eu ia tirar para você, porque Ai, é uma disciplina, eu imagino que é uma força de vontade. Naquele momento, assim, da preparação que eu acompanhei alguns atletas, aquele momento mais angustiante, onde fala assim, ó, você não pode mais beber água tantas horas. Ou você não pode mais... Bate uma vontade, assim, eu acho que deve bater uma vontade de falar assim, eu vou desistir, não sei. O que você pensa? Onde você busca força? Olha, no primeiro ano, no início, eu lembro que eu comecei a comentar com um paciente, com alguns amigos. Eu vou, né, fazer uma preparação, eu vou competir. Então, eu comecei em novembro de 2022 e o campeonato já tinha até escolhido que era março, né? Então, de 2023. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, foram 4, quase 5 meses, né, de preparação, que é o que é normalmente, né? E no começo, quando foi indo de janeiro para fevereiro, eu falei, o que eu fui arrumar a cabeça, né? O momento ali de estar ali sem carboidrato, uma dieta mais restrita, diferente daquilo que eu faço em consultório, né? Onde você tem opções. E aí, eu tava assim, não tava conseguindo comer, tava eu o prato ali, falei, meu marido, deixa eu aqui sozinha. Aí eu tive aquela conversa tete a tete com o cara lá de cima e falei, se eu me propus, se é um sonho, né? E eu me propus a fazer, me ajuda, né? Só me ajuda, me dá uma luz aqui, me ajuda a continuar, porque, né? Tava pensando, mas tava conversando hoje com um amigo meu, que eu sou aquela pessoa que, a partir do momento que eu me proponho a fazer algo, eu só não vou finalizar aquilo que eu me propus se alguma coisa me impedir. Saúde, lesão, qualquer outra coisa. Porque daí eu viro a chavinha. E foi nesse momento que eu falei, tanta gente, né? Eu tô me propondo, é algo que eu tô fazendo por vontade, por espontânea vontade, né? Agora, tanta pessoa passando fome, às vezes, nas ruas, né? Pessoa que não tem condição e eu tô ali por um propósito. Então, se eu me coloquei, vamos lá, vamos ser forte, vamos até o final. Então, foi esse o único momento nesses 2 anos que eu realmente falei, pensei assim, foi logo no começo, em 2023. Depois, a chavinha virou e aí foi quando você começa a ver ali os resultados. Cada dia, seu corpo mudando. É difícil, é sofrido? Mas vale a pena. Você bateu papo com o papai lá de cima e ele derramou muita fé, graças a força, Deus. energia. E foi que tá foi. aqui o resultado. Agora, conta pra mim, e a nutrição? Como começou isso aí? Você falou que é outro sonho. Isso, 2 sonhos. é uma paixão, Uma né? paixão. A nutrição, engraçado que quando eu era adolescente, eu gostava de educação física, sempre pratiquei esportes,
Mas minha mãe, né, atuou na área da saúde muito tempo, hoje é aposentada, e ela era auxiliar de enfermagem. E ela sempre falou, você vai para a área da saúde, é uma área muito humana, ajudar o próximo, você poder... mãe, eu vi ela de plantões, chegando cansada, cuidando de mim, do meu irmão, e eu falava, nossa, mas será que é isso que eu quero, né? Eu quero ajudar o próximo, mas... Falei, mãe, eu não sei. E eu gostava muito do direito, da área da advocacia. Olha para você ver. E aí, eu falei, não, mãe, eu vou fazer, né, direito, eu quero ser advogada, eu quero defender as pessoas, vou ajudar da mesma forma. E ela, tudo bem, né, o que você sentir no coração. E aí, você começa a analisar, quando tá chegando aqueles pré-vestibulinho, fazer, né, ali, aquela provinha para vocacional, etc. Certo. E eu falei, nossa, mas eu gosto de educação física também, né? É uma área do esporte, poderia lecionar, poderia atuar, não era nem tanto assim de academia, nem nada, era, né, super nova. E aí eu falei, não, putz, acho que não, professor, não, acho que educação física não. E aí eu descobri a nutrição. Falei, nossa, nutrição, né? Você entender como funciona a absorção, né, no corpo humano, como o corpo humano funciona, os nutrientes, os alimentos, né, que também funcionam naquela época que os nossos avós não tinham, né, acesso ali a remédio, a fármaco, a facilidade que a gente tem hoje. Então era tudo com chá, né, com ali pomada, um óleo essencial, uma coisa. Então, eu falei, nossa, nutrição. E aí, resolvi fazer nutrição. Quando eu falei pra minha mãe ficou super feliz, né? Falou, você vai para a área da saúde, fico feliz. E aí, desde então, foi uma saga. Né? Eu comecei a faculdade, depois tive alguns percalços aí no meio do caminho, tive que trancar, né? Eu falo que quem é universitário não é fácil, né? Porque mesmo às vezes tem gente que fala, mas fulano tem bolsa, mas estuda... Não é bem assim, a gente tem todo o investimento de moradia, né? De livro, de tudo mais que você tem. E eu comecei na Unip em Alphaville e terminei a minha graduação na Uninove, em São Paulo, né? Porque nesse de trancar, quando eu voltei em Alphaville, já não tinha mais, né, para eu retornar. Então, eu tive que ir para São Paulo. Era São Paulo ou Sorocaba. Minha mãe vai para Sorocaba. Eu falei, mas todo mundo vai para Sorocaba. Não, eu quero alçar... É aquilo que eu falei para você, sonhar pequeno, sonhar grande, dar o mesmo trabalho. Eu falei, não, eu vou para São Paulo. Então, eu levantava 4 horas da manhã aqui para pegar o ônibus. Teve épocas que era Que trem, delícia, né? no inverno. No inverno, teve épocas que era daqui para Itapevi, para pegar o trem. Teve épocas que eu falo que é das vacas um pouquinho melhores que a gente pegava o cometa. Então, e aí eu me apaixonei, mas não era a área esportiva. Olha que engraçado. O meu foco no começo não era esportiva, porque não era tão forte, né? E eu era assim, eu gostava do esporte, mas ficava mais ou menos assim, eu falava, não, isso suplementa essas coisas, eu acho que faz mal, a gente consegue através da alimentação. Só que você, né, não tinha estudado ainda sobre. Quando você começa a ir mais a fundo, você vê que não é bem assim. Então, quando eu descobri, numa dessas pausas que eu fiz também, que eu tranquei, eu fiz um curso de nutrição esportiva extensiva. E aí eu me apaixonei mais ainda pela área. Eu falei, não, se eu não atuar nessa área, eu não vou atuar em mais nenhuma, porque é a área que eu quero, assim, pro resto da vida. Te encontrou. Me encontrei, foi aí que eu me encontrei. O propósito te encontrou. Exato. E conta uma coisa para mim. E o bichinho do fisiculturismo? Quando ele te picou? Esse mosquitinho? Um mosquitinho. Então, depois que eu comecei a gostar da nutrição esportiva, você aprende de todos os esportes. Você tem que ter um know-how ali em cada área, né? Mas ter uma leve pincelada, compreender como funciona, né? Como o atleta precisa, a performance, né, de cada atleta em cada atividade. E o fisiculturismo eu já admirava. E aí, a musculação já era muito presente na minha vida também. Então, eu já praticava musculação há muito tempo. Desde que idade? Então, eu comecei a praticar musculação, Érica, eu acho que eu tinha uns 13, eu acho, anos, 14. Mas eu vou te contar o porquê. Não é à toa também, né? Não, mas eu vou te contar o porquê. Não é desde os 13 que é assim, Tô pensando viu? aqui, será que tem jeito? Quando eu comecei... eu comecei a ir na musculação porque eu sou mairinquense. Eu nasci em Mairinque, né? E na época, eu jogava vôlei. Né? Tinha um time de vôlei lá patrocinado por gente lá da cidade. E aí, uma das jogadoras, ela era secretária na escola. E ela tinha uma amiga que tinha uma academia, que já tinha sido minha professora, que era a Rose. E ela, que chama Forma Academia, lá em Mairinque. E aí, ela...
falou assim, conseguiu um patrocínio. Ela falou, olha, eu vou ceder o espaço para as atletas fazerem o condicionamento físico lá, né? Para melhorar. E ela patrocinava também, ajudava, né? Para campeonato. E aí, o nosso técnico era professor durante o dia na academia. Então, ele chegou e falou do patrocínio, vamos. Só que ele muito esperto, né? Ele falou, fez uma reunião, avisou, e depois ele falou, tem reunião quarta-feira. Numa quarta-feira, ele fez uma reunião e falou, olha, como a gente... Aí não tinha ninguém, né? Nenhum dos patrocinadores falou, a gente conseguiu o patrocínio, eu vi que vocês ficaram animadas, só que ninguém veio me perguntar, né? Como vai funcionar. Então, eu já decidi por vocês e já combinei. Todas têm que ir fazer o condicionamento físico pelo menos 4 vezes na semana. 2 treinos que a gente tinha, né, de vôlei, e 4 vezes tem que fazer o condicionamento. Eu vou estar lá. Quem não for, não joga, vai ficar no banco. E aí, todo mundo, ops, né, diferente da educação física, vamos ter que ir. E foi aí que eu comecei a aprender ali um pouco mais sobre a musculação. Mas assim, eu ia porque senão eu não jogava. Falar pra você que eu gostava no começo, não. Mas depois você vai despertando interesse. Mas nessa época, ainda adolescente, foi mais por causa do time. Eu comecei ali a levar mais sério mesmo quando eu comecei lá na faculdade. Que daí foi a área da nutrição esportiva que me despertou assim um pouco e encantou. E aí eu já admirava o fisiculturismo. Mas eu sabia que precisava de uma dedicação, assim, além, né? 100% é pouco, tem que ser 200. Você tem que se dedicar além daquilo, né? Que a gente já faz ali em consultório, além do lifestyle que é, né, saudável, né? Qualidade de vida. Então, foi aí que um ano... 2022, eu ajudei a preparar, junto com o Alexandre, que é educador físico, um amigo meu. Uma educadora física de Mairim, que é a Camila, ela quis competir. Ela falou, eu quero competir. Isso eu já estava acompanhando, na verdade, ele. Já tinha alguns amigos que já tinham competido aqui. Eu falei, um dia eu vou, né? Vamos, quem sabe, né? Despertar, assim, a vontade mesmo, saber que eu preciso de tempo, né? Planejamento. E aí eu ajudei a preparar ela. E isso me despertou ainda mais. Eu já gostava, já admirava. Eu falava, não, né? Ela conseguiu, eu também consigo. Eu falei, não, eu preciso até... Para passar na pele, para poder, né, ter isso, ajudar outras pessoas que queiram. Hoje eu já tenho atletas que eu estou ajudando, né, a preparar, que eu estou preparando sozinha. Então, é bem legal passar assim na pele, né? Saber ali como que é cada passo, cada dificuldade, para eu poder saber como que eu posso ajudar, auxiliar, como que dá para, de repente, dar dicas ali para a pessoa. Não, ó, isso daí você vai esperar, respira fundo, bora, vamos fazer isso, alguns ajustes. Então, foi aí que o bichinho do fisiculturismo me ficou, bem dizer, e eu falei, não, agora vai. Agora vai. E isso que você falou é algo tão bacana, né? Porque você, passando pela experiência, você gera autoridade. Então, você hoje tem autoridade para poder preparar alguém para ficar assim, porque você trouxe os resultados, né? Sim, então... você aprende muito, né? Igual as dificuldades que tem. O meu coach, né? Que é o Nelson, falando nisso, Nelson, Gabriel. Nelson, meu coach, Gabriel, meu personal. Então, tem toda uma equipe atrás. O Nelson é de Santos. Olha! Nelson Nunes, ele é lá de Santos. Quando eu resolvi... iniciar, né, no fisiculturismo, eu resolvi pegar alguém que já tinha experiência, porque eu não tinha, mesmo, né, com faculdade, sou pós-graduada em nutrição esportiva, mas precisa ter uma experiência ali realmente de vivência. E aí eu pesquisando ali no Instagram, já seguia algumas atletas, já admirava alguns coaches famosos, né, e ao mesmo tempo algumas atletas ali de coaches que não eram tão conhecidos, e a Noelle, que é a esposa, né, a esposa noiva dele, eu já acompanhava ela há algum tempo e ela tem, assim, um físico, depois te mostro, ela parece uma Barbie, ela tem 1 metro, ela tem menos que 1,50. Sério? Ela é uma bonequinha, sabe? Aí eu falei, nossa, uma bonequinha maromba, aquela Barbie maromba, rostinho de princesa, porque a gente sabe que hoje em dia tem várias, né, modalidades ali no fisiculturismo que você pode competir sem recurso ergogênico, né, que é o natural, e com recurso ergogênico. E a gente sabe que, óbvio, com recurso ergogênico acaba sendo muito mais plausível, próximo ali da categoria do que você quer para você alcançar.
e dentro do campeonato, né, da liga que eu escolhi. E aí eu acompanhava ela e eu falei, não, quero ver quem é esse coach, deixa eu ver. E aí foi onde eu conheci meu coach. Hoje, além de coach, eles são um casal que eu amo, a gente tem amizade, então a gente já considera família mesmo. E o Gabriel, que é meu personal, que é daqui, de São Roque também. Eu falo que eu considero ele como meu irmão mais novo. Ele é muito mais novo que eu. Tá com 25, ou vai fazer 25 anos. Jovem. Mas assim, de um estudo, um menino assim, que é muito inteligente. Ele vai atrás, ele fez mentoria daí com o meu coach. Ele se formou. Antes dele se formar, eu já tinha contratado ele como meu personal, para você ver. Então, o diferencial que tem daquela pessoa que ele nunca deixa eu sem uma resposta, ele vai atrás, se eu tiver alguma dúvida, mas tal exercício, por que esse, não esse? Por que tal? Então, hoje a gente também já considera ele como um irmão. E é essa equipe aí que me acompanha, né? E que me empurra ali para estar ali, para ser meu Te apoio. sustenta. Exatamente. Que legal. Depois você me manda os arrobas deles para a gente colocar na descrição. Para o pessoal que quiser seguir, que estiver precisando de um coach, que precisar de orientações, de uma nutricionista esportiva. Viu? Qual o maior desafio que você enfrentou nesse universo aí das disputas? Olha, o maior desafio... Por ser mulher, Érica, ser mulher. O fisiculturismo hoje, o Brasil, nós somos a segunda maior potência, não sei se você sabe, no fisiculturismo. O esporte, ele cresceu muito, né? Hoje em dia, eu falo que principalmente depois da pandemia, tomou muita proporção, né, em visibilidade. Então, hoje, eu atendo adolescentes que não estão mais ali no PlayStation, não estão mais ali, né, só no joguinho. Eles querem ali fazer dieta, eles querem comer melhor, eles querem competir, eles estão treinando, levam marmita para a escola. Então, eles estão se preocupando com o lifestyle. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo que também é importante ter um acompanhamento de um profissional ali na cadência dos treinos, na parte da alimentação, né, para não antecipar, né, o processo de, às vezes, uso de recurso ergogênico, né, de usar ali qualquer tipo de substância. Então, é bom aí, pais, apoiem seus filhos, mas levem ele quando pedir ali, não critica, pelo contrário, apoia, né, procura um profissional para acompanhar, pelo menos tá ali de perto, vai ser bem orientado, do que às vezes você não dá bola, né, às vezes desmotiva, aí vai para outro ramo, ou às vezes vai fazer ali tudo meio que escondido. Então, a maior dificuldade que eu tive, Érica, eu acho que foi relacionado ali, eu falo que o fisiculturismo é muito mental, sabe? Você ali, todo dia você comer a mesma coisa, você não deixar, não poder comer. Eu fiquei 5, 6 meses, né? Normalmente 4, 5, 6 meses você fica sem refeição livre, né? Então, o que é refeição livre? É você poder trocar uma refeição ali e comer um salgadinho, uma pizza, um doce. Então, você fica ali com aquela alimentação mais restrita. E aí, a mente, é a sua mente que você tem que controlar. Eu falo que hoje eu posso afirmar que quem passa por uma preparação, né, no fisiculturismo tem um mental muito forte para suportar qualquer coisa. Porque a sua mente tenta te sabotar, o seu corpo dá sinais de que você não vai aguentar. Então, né, baixa energia, ali você fica, eu falo, é muito bonito, mas não é saudável. Até que ponto? É saudável até determinado ponto. Certo. Né? Por exemplo, reta final, desidratação, hiperidratação e desidratação, controle de sódio, né? Então, isso tudo... performance, né? Isso tudo chega um momento que o corpo ele tá bem depletado e que aí é o mental, né? É o mental que você tem que dominar, porque o corpo ele já tá ali em estado de emergência. Entendi. Né? Mas eu acho que a maior dificuldade, o mental eu acho que foi difícil, mas a maior dificuldade são os gastos, Érica. É muito gasto. É muito caro? É muito gasto. O fisiculturismo hoje ele é visto como um esporte caro, né? Um esporte de luxo ali, se você for ver. Porque é um investimento, por exemplo, alimentação muito regrada. A alimentação, você fica 4, 5 meses consumindo altas quantidades ali, na maioria das vezes, de proteína, no caso, frango ou tilápia. Chega um momento, eu já não sou muito fã de frango, né? O filé.
E chega um momento que eu, bem dizer, faço quase a minha preparação toda com tilápia. Então, o quilo da tilápia hoje está na faixa de R$ 60, 70, quase R$ 70. Quase 70. Então, você imagina, quase chega... Tem Quantas semana gramas reta, por dependendo... dia? Teve fase o ano passado que eu fiquei... 2 quilos eu comprava, 2 quilos o pacote no atacadão. Então, era 2 quilos de tilápia, dava para 2 dias, 3 dias. E olha lá. Então, assim, é uma quantidade grande. Os ovos também pesa, né? Ovos, e aí tem a parte, né, da suplementação. Hoje, graças a Deus, desde o ano passado, eu tenho o suporte. Eu tinha, né, já o suporte já de um colega lojista, que é o Mato Suplementos, mas desde o ano passado eu consegui também, através dele, o patrocínio, né, como atleta amadora, eu e meu esposo, que também começou a competir o ano passado, inspirado em mim. Olha, que máximo! Da Shark Pro, né? Então, hoje eu tenho, desde agosto do ano passado, a gente tem o suporte da Shark Pro aí com a suplementação. Então, toda a suplementação, whey, as barrinhas, tudo. Olha quantas coisas Tudo. diferentes eles têm, Eu trouxe né? algumas coisinhas aqui pra você. Esse whey, meus filhos tomam essa, o Shark Pro. Né? E esse café aqui, hein? Esse é um café, a gente fala que é um café ali turbinado, é o Dry Coffee. Ele é um café com ativos ali termogênicos que vão te ajudar na parte de cognição, na parte de concentração. E também ali com alguns ativos, igual eu falei, termogênicos que vão ajudar o seu metabolismo a acelerar um pouco mais. Esse aqui é o quê? Esse é um snack saudável, chama Bocadito. É um biscoito que vem com doce de leite, whey protein e coberto ali com chocolate. Tem proteína também. Dá pra sofrer, mas tem hoje tem mais opções, hoje acho que antes era pior. Nossa, tempo do old school, com certeza, o pessoal sofria muito mais. Era pior. Parabéns, viu, a Shark Pro, por dar essa oportunidade, né, e patrocinar. E um abraço também pro seu amigo que abriu as portas. Como que é o nome dele? Mato Suplementos. É aqui de São Roque também? Ele tem a loja aqui na avenida até. Inclusive, ele é de Mairim, que abriu a loja agora aqui em São Roque também. Ah, que legal. É bem legal. É isso aí. Mas igual eu tava só para concluir, é um esporte, o desafio maior, na verdade, é isso. Então, um patrocínio de suplemento já ajuda, né? Os meninos aqui da Manga Moranga me ajudaram ano passado, compraram. Porque como eles compram proteína, eles conseguiram, me ajudaram aí com um pouco de tilápia. O biquíni que você tá vendo, cada biquíni. Mulher já não gosta de repetir roupa, você imagine biquíni. Então, o biquíni sai da média de 900 a R$ 1.000 ou mais. Sério? Né? Um biquíni desse, pra gente usar uma vez, né? Porque ninguém quer repetir. Então, sai na faixa, tem a partir de 500, 600. Né? Mas, imagine você ter toda essa dedicação, né? Investimento, que eu falo que é um investimento, né? Todo investimento em alimentação, em suplementação, né? A parte do coach, a parte de médico, também tem acompanhamento médico, o Dr. Frederico. E aí, no dia, tá tudo certo, academia, tudo. No dia, você colocar um biquíni qualquer, o seu shape tá ali, você deu o seu melhor, é o seu trabalho, né? E aí você, não dá pra colocar a gente fala que é uma joia, né? No meio, as atletas falam, a minha joia chegou. Porque literalmente, pelo valor. E você quer o biquíni, então quanto mais pedra importada, aí tem tudo que elas falam lá, elas mandam a tabela, você escolhe a cor que você quer, um modelo. Olha, e aí, nem imaginava. Nem imaginava. Pois é. Há muitos anos atrás, direto do túnel do tempo, eu trabalhei para uma empresa chamada Labotânica e Nutrilatina, lá em Curitiba. E eles patrocinavam um casal também que competiam. Agora eu não vou lembrar, eu tenho até as fotos, depois eu vou mandar para você. Mas isso há 1000 anos atrás. Então, onde a gente ia e eles iam juntos, eles eram assim a atração. Porque foi quando começou os Diet Shake da vida, Mega Mass, é a empresa que fabrica esses produtos. Eu estou te falando eu tinha 17 anos, eu estou com 48. Faz só um pouquinho. Só um pouquinho abafa, né? Mas eles também tinham essa dificuldade e essa empresa patrocinava os dois. Era um casal também. A gente conversando aqui, eu lembrei deles. Então é um investimento muito alto, né? Às vezes as pessoas falam, eu quero começar, eu gosto sempre de conversar, de explicar tudo, né? O lado bonito, mas o lado que não é tão bonito, o lado aí do mental, mas principalmente essa parte, né? Do investimento,
que não é, fora as inscrições, né? Campeonatos, a inscrição Caras inscrições? é em dólar. Em É em dólar? dólar. Então, é um pouquinho, né, mais caro. Ó, o ano passado aí, cada subida, né, é por categoria. E aí, é por altura. E aí, tem a opção também de Master, que é uma categoria. De Estreantes, que é uma categoria dentro da categoria Acho que Wellness, se né? eu E a conseguisse de algum dia, eu Open. já ia para Master. Então, eu sempre vou na Master, né, e na Open, que é a categoria Open, a categoria aberta, por É a mais altura. pesada, não é? É a mais disputada, porque é onde você vai para a categoria overall para você ser a melhor do campeonato, a melhor da noite na categoria, né? Que é a atleta overall, a melhor da noite é a que ganha o troféu overall, que é o que eu tô querendo. O Estou que indo em você busca. já ganhou? Conta para nós. Eu estreiei em março de 2023 na liga, na SPFF, que é uma federação também amadora, né? Em São Paulo, lá na Moca. Eu estreiei já na Open, na minha categoria, ganhando por altura, top 1, fiquei em primeiro lugar. Foi uma caravana quase aqui de São Roque. E ganhei na Master também, primeiro lugar. E é engraçado que eu lembro que eu fiquei muito brava, porque chegou lá, tem a pesagem, que é um dia antes do campeonato, né? Pra ver a pesagem, mas categoria feminina não é peso, é altura. É só pra ver, a gente fala pesagem, porque é modo geral, né? Mas a gente só pra ver a altura. Então, eles veem a altura e falam, você tá na categoria, você é altura C, altura A, B, C e D. Entendi. Isso daí. E aí, eles falou categoria, qual você vai? Em Master, né? Eu falei, bom, eu tenho 35, né? Eu tinha mais de 35, na verdade. Falei, eu vou na Master 35 mais. Quando chegou lá no dia, minha listagem no dia do campeonato, o meu nome estava na de 40. Porque eu tava com 39, eu ia fazer 40 no ano, né, de 2023. Eu falei, como assim? Não, 35, mas eu tinha que dar 35, eu não tenho 40. Eles falaram, como você vai fazer 40 esse ano, você quando assinou, você assina, tudo é aquele negócio, às vezes não lê, né, e ansiedade. As entrelinhas. As entrelinhas. Eu falei, tudo bem. Aí eu lembro que eu vi meu coach, nossa, mas me colocaram, né, na de 40, mas tudo bem. Ele falou, viu, se tiver que ganhar, você vai ganhar na de 35, na de 40. A gente veio pra mostrar o trabalho que a gente fez e a gente vai ganhar. E aí ele me inspirou bastante confiança também, desde o começo. E antes mesmo desse campeonato, conforme foi decorrendo os meses de preparação, ele falou, Rô, eu gostaria que você fosse em outro campeonato. Eu falei, como assim? Depois na NPC, né, na IFBB Pro, que é onde você se torna, Moscow Contest, né? É onde você se torna profissional, a única liga que você pode se tornar atleta profissional reconhecido, com o Procard. E aí eu falei, nossa, mas eu vejo os campeonatos assistindo no YouTube, na televisão. Eu falei, não tem condição, né? Imagine eu agora, não, amadora mesmo. Mas vamos lá, ele falou, olha, você tem raça, eu vejo que você tem potencial. Isso é questão de tempo. Se for uma experiência, você quer, né, resolveu agora como um desafio, você explicou pra mim. Se for só pra testar, ok, eu vou entender. Tem gente que compete uma vez no ano, que é só porque gosta, ou às vezes pelo ramo que atua, né? No meu caso, nutricionista, personal, para ter mais autoridade, para gerar mais autoridade, enfim. E tem gente que quer seguir, né, a linha ali, a se tornar um atleta e conciliar. Eu acho que você se encaixa muito bem nessa segunda opção, mas aí é você quem vai dizer. E eu falei, vamos ver, né? Eu falei, nossa, estender, mas quanto tempo de preparação? Não sei. Vamos ver. E aí chegou março, chegou lá no dia, eu ganhei. Eu lembro que eu desci do palco, assim. Eu falei, gente, mas eu olhava, eu via as meninas muito maiores que eu. Aquele negócio a grama do vizinho é sempre melhor que a nossa. Quando eu vi os vídeos aí, um monte de gente me marcando no Instagram, meus pacientes, tudo, e eles me abraçando, tudo. Quando eu vi, eu falei, nossa, como eu tava bonita, como shape. Realmente, o shape, cheguei no shape, né? Ficou legal na categoria. E aí, eu lembro que a gente foi pra uma pizzaria, eu falei, viu, quando é o próximo campeonato? Eu acho que dá pra ir, viu? Me animei. Dele, eu sabia, o bichinho agora, o bichinho picou mesmo. E aí a gente escolheu, ele falou, escolhe a data. E tinha um campeonato em abril. E eu falei, um amigo meu ia competir em maio, o Léo. E o Léo falou, vamos em maio? Eu falei, vamos. Eu falei, já tô pronta, né? Mas não é bem assim. Outra federação muito mais disputada, muito mais difícil, outro tipo de desfile, de poses, né? Então, eu tive esse tempo aí para preparar e imagina, né? Eu já estava desde novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 6 meses, né? Que foi no final de maio, 6 meses de preparação, sem refeição livre, ali comendo
Brigadeiro nem pensar. Jamais. Meu café da manhã chega a uma determinada fase que é tilápia e arroz e mamão. Todo mundo fala tilápia e mamão, credo. Mas eu falo que é uma das melhores coisas. Eu falo assim, saliva, porque eu amei. É uma combinação que faço a qualquer hora, quem tá aí. Tilápia com arroz e mamão. Ou só tilápia e mamão. O agridoce combina. Não sei dizer porquê, mas combina. No café da manhã. No café da manhã, esse era meu café da manhã. E aí, fiquei esse tempo, daí eu falei, quando chegou maio, eu falei, nunca mais eu invento de prolongar tanto tempo. Porque eu fiquei um semestre, bem dizer, né? Só em preparação, então... tem gente que fica muito mais, tem atletas profissionais que se mantêm ali, né? Mais ali em preparação durante, bem dizer, né? O ano todo, quase. Mas aí são fases de off-season, né? Que é o que eu tô agora transicionando para finalizar ele. Para entrar para o cutting e em pré-contest, né, que a gente fala. Mas é muito mais difícil, né? Eu perdi Natal, perdi Carnaval, Páscoa, festa junina. Esse ano é o ano que eu tô aproveitando, porque até então, o ano passado, a última competição foi em junho. Então, julina eu nem aproveitei, nem teve muita coisa. Mas em junho fazia muito tempo que eu não comia, 2 anos que eu não comia, né? Nada relacionado a essa cultura, nada. E aí era só coisa congelada, eu congelava, minha mãe fez bolo, teve paciente meu que foi pro Paraná, trouxe pão da mãe, eu congelava, falei, não, depois da preparação eu como. Eu vim comer panetone, chocotone em maio, né? Então eu comemorei meu Natal em maio depois, que é poucos dias que ele liberou, ele falou, olha, tem uma semana, né, no campeonato normalmente é no sábado, então eu fiquei no domingo. Ele falou, essa semana vocês têm livre, vou deixar vocês livres, mas pra gente voltar, se você tem, né, a gente já tinha combinado de ir que foi o último em Praia Grande, a gente tem que retornar, não dá pra ficar muito tempo. Então, foi o tempo que eu tive de comer um chocotone e tal, treinar e já voltamos pra tilápia. Não muda muita coisa. Agora, muitas pessoas pensam que para ganhar massa muscular, precisa só comer ovo, frango, batata doce e ir na academia 3 vezes por semana. Esse conceito, né, muitas vezes até tem pessoas que às vezes falam pra mim, ai, queria marcar com você, mas é muito difícil. Ai, queria marcar com você, mas é difícil, né? Eu falo, não confundam, eu tenho a parte atleta e a parte nutri, né? No consultório, se você não quer ser um atleta, você não tem por que tomar um café da manhã é tilápia, mamão e arroz, né? Sim. É diferente. Então, hoje em dia, existem muitas possibilidades, né? É muito mais flexível você ter um ganho de massa ou até no processo de emagrecimento com várias opções, né? É claro que eu sempre falo, comida de verdade, sempre eu vou priorizar. Né? Mas dá para incluir qualquer outra coisa. Tem uma refeição livre, até 2 refeições livres ali na semana. E aí, não somente, né, o frango, batata doce. E é engraçado que teve uma época na faculdade, quando eu não sabia muito da nutrição esportiva, ainda logo no começo, que eu comecei a querer fazer uma dieta por conta e eu comia exatamente isso: frango, batata doce, brócolis. Frango, batata doce, brócolis. Tanto que é por isso que eu hoje não suporto, assim, não gosto muito de frango, porque eu comi muito filé e frango desfiado durante muito tempo. Sem necessidade, né? Tem outras opções de proteína aí que vão te ajudar nesse processo de hipertrofia. Então, peixe, carne vermelha, não tem porquê. E aí, dos carboidratos também, macarrão, batata doce, o arroz branco em si, né? Tem aí sim um mito de que, não pode comer arroz, o arroz branco engorda. Nenhum alimento engorda, é a sua ingesta calórica que está ali subestimada. Então, você tem que ter um gasto calórico de acordo com aquilo que você precisa, né? Se é processo de emagrecimento ou hipertrofia, e uma ingesta também, né? Se é um superávit calórico ou ali uma dieta mais controlada. Mas é possível, sim, desenvolver massa muscular. Tenho vários cases aí de sucesso, pacientes que estão aí em processo ou que já até tiveram alta, já estão aí por conta própria, evoluindo cada vez mais. É isso aí. Meu Deus, eu fico pensando, né? É bem desafiador, né? E você atua aqui em São Roque mesmo? Seu consultório é aqui? Como que é? Isso. Conta um pouquinho para nós. Eu atuo agora, eu atendo aqui, eu comecei aqui em São Roque e sempre, não pretendo sair daqui, eu acho, e atendo, claro, online também, depois da pandemia, teve, né, essa
novo adendo que eles colocaram, né, no CRN, então o atendimento online à distância. Então eu tenho meus pacientes, tenho paciente no Canadá, na Holanda, nos Estados Unidos, Olha! Portugal. Então, Uau! graças a Deus, tem bastante pacientes também que eu faço acompanhamento. E eu atendo agora atualmente na Zion, vão fazer 3 anos já, que é ali próximo da Bandeirantes, no Jardim Flórida. Eu recebi o convite, né, a Carol, que é a CEO lá, que é uma ótima esteticista, está se formando em odonto agora também, Carol Silvestre. E eu atendo lá com elas, tem vários profissionais junto, é uma clínica bem completa. Eu falo que chama Zion Spa Urbana, porque é um spa dentro da cidade. Então, é um momento que você pode relaxar, é um momento que você sai de lá com um lifestyle diferente. Então, você quer cuidar da alimentação, Que legal, não sabia. Fica aqui o convite também para você ir lá Obrigado. conhecer, tomar um café com a gente. Tem a parte estética, tem a parte de day spa, que é de massagem relaxante. Tem a parte né, da parte de beleza, cílios, sobrancelha, tatuagem, Tudo. bronzeamento, tudo. É bem completo. Completo, né? Terapia também com a Aline, que faz a parte de reiki. Essas coisas bem bacanas. Então, é ali, eu falo que a mulher entra ali e sai já com tudo já pronto. Então, você entra ali e já sai com tudo planejado ali para você só seguir evoluindo, né? Desde a nutrição. Desde a nutrição até a parte... Eu falo que a nutrição a gente não pode ser, né, também ali... falar que a gente não... Né, hipócrita e falar, não, a gente não quer estética. A gente quer, né? Claro. Mas, principalmente, pensar no futuro com longevidade. Saúde, né? Ambos andam juntos, né? Então, se você... Eu falo que a estética, ela é um pouco... O resultado é um pouco da consequência dos seus hábitos. Então, se você já está nutrindo o seu corpo, né, de dentro para fora, é só cuidar de fora para dentro. Aí fica mais fácil, né? Autoestima, vaidade, então acaba ficando mais fácil. Hoje eu vi um vídeo de uma senhorinha de 101 anos. E aí o vídeo nas redes sociais era assim, uma moça correndo, né? Tipo 4 da manhã, e falando, não, não posso parar, porque depois que eu assisti a dona fulana, eu quero ser igual. Daí mostrou ela com 101 anos na academia, Sim. fazendo exercício, daí ela falando, eu nunca fiquei internada, nunca entrei num hospital, porque ela faz exercício constantemente. Eu acho que eu já vi essa viu? entrevista. Eu achei tão legal. Falei, E hoje, assim, Érica, até no meio do fisiculturismo, tem bastante atletas master, né? Que a gente fala na categoria master. Eu falo que quando a pessoa fala, mas eu já tenho idade, mas agora... Eu falo, não, quem limita é você mesmo. Então, é você mesmo que pode evoluir, que pode alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, e é você mesmo que pode miná-los. Então, não tem idade. A qualquer momento, você está disposto a fazer, a se entregar, você consegue. E, assim, é legal que eu conheci... Tem a Marina, tem uma outra senhora agora que eu não lembro, que ela é da categoria biquíni, ela vai e todo mundo admira, bate palma, porque, assim, você imagina, né? Quem é ali... A gente que é ali mais novo já tem essa dificuldade. Você imagina a pessoa, né, resolver depois, agora, já numa idade de idoso, né, resolver ali se arriscar, ou desde quando ela começou, para ela estar assim, às vezes já está na carreira há um bom tempo e está ali, ainda continua. E você vê que é uma coisa que causa admiração, sim, né, da pessoa se superar. E as pessoas às vezes falam, mas é uso de hormônio, mas é isso, é aquilo. Mas, às vezes, é isso que está motivando a pessoa, às vezes, a se manter viva, né? Ela descobriu um desafio, se desafiar ali, um objetivo, algo, para fazer ela sair ali do conforto dela, né? Para ela se arriscar, para se sentir mais viva. E eu admiro muito, eu gosto bastante, eu vou no campeonato Master, inclusive, já tô dando spoiler esse ano. Porque eu já posso ir, né, com a minha idade de 40 aí. Então, a partir de 35 já é considerado, 35 para 36 já é considerado Master. Então, mas eu conheço bastante mulheres ali. E só é legal, assim, porque o fisiculturismo tem a parte de adversário, mas eu, assim, da minha parte, né, que eu vejo de algumas pessoas, das pessoas que eu conheci. Tem pessoas, eu conheci muita gente, então eu fui abraçada por tenho bastante atletas que eu conheço, que a gente tem amizade. Eu abracei também bastante atletas que começaram. Então, é legal porque tem, apesar de ter, assim, adversário, tem atletas que vão, é a mesma categoria que eu. E eu falo, tem uma amiga, inclusive a Samantha, que é educadora física de Marim, que está em preparação, vai competir semana que vem, no Rio de Janeiro. Então, o que eu
dei dicas, o que eu posso fazer para auxiliar, porque eu sei que não é fácil, assim, o que eu às vezes não tive, que eu quebrei a cabeça sozinha, o que eu puder fazer para a pessoa não quebrar, não, ó, faz isso, faz isso. E é muito legal, porque a gente uma motiva a outra. E na hora ali da disputa, quem vai julgar não somos nós, é os jurados, então tá tudo certo, né? Olha quem chegou aí para nós. Vocês conhecem? Você conhece, né? O Ai, Manga Moranga. Nunca ouvi falar. Nunca ouviu viu? falar? Nunca Não, ouvi olha aqui, falar. a Nutri. Pode, Nutri! Ah, só eles sabem. Pode, Olha, Nutri! gente, agora pode, por enquanto. Pode. Estar liberado. Cozinha bem. Olha só pra aqui, esquentar um pouco pessoal. o frio. O Manga Moranga sempre nos apoiando, sempre arrasando, assim como com você, né? Sim. Então, eu sempre. Obrigado, viu? Ó, um beijo Obrigada, especial. Tá joia. E que gostoso. Eu conheço, né, o Thiago já há algum tempo e quando ele, né, ele sempre foi um menino muito ali em busca também dos objetivos dele, de crescer, né, de evoluir. E é legal quando você tem amigos, eu falo assim, Sim. parceria de amigos. Tem gente que fala assim, às vezes é mais fácil você um estranho te apoiar do que um conhecido. E eu, graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho ali no meu círculo ali pessoas incríveis, como a Manga Moranga, o Thiago, os meninos que será? aí Acho que é um sempre, cafezinho com leite. sempre me apoiaram e sempre também que eu pude colaborar aí. Então, E me apoiam e eu vou lá direto fazer minhas reuniões. Eu gosto, sabe, de comer o que lá? Salada de frutas. gostoso, né? Eu E prático, gosto né? daquela- A praticidade. Tem uma tapioca lá também que eles fazem com queijo branco. Ai, só tem coisa boa lá. Eu gosto Para daquele... quem gosta de coisas naturais e longevidade, Excelente. Pensando, é aquilo que a gente estava falando, Qualidade. né? Que a gente acabou de falar. Você pensar no futuro com longevidade. Então, cuidar de dentro para fora, né? Então, eles têm toda essa parte aí de saudável, de frutas, de refeições prontas, de barrinhas também. Eu falava, Thiago, põe uma barrinha, põe não sei o quê. Eu sempre fico ali, viu? Alfinetando, ele viu? Você viu isso? arrasou. Calda, essas esse coisas. pãozinho que é o preferido da Eduarda, né, Eduarda? Ó. Ela gosta desse pão com requeijão, né? Como Pão que com é? requeijão, pão Esse torradinho. mesmo. Pão na chapa com requeijão. Ah, Muito bom. bom. Eu também gosto. Sou clientaça. E a gente comendo aqui, né? Junto com a Nutri, né? Agora, Nutri, eu até várias vezes o ano passado, às vezes eu passo, ou às vezes eles me chamam, tá podendo comer alguma coisa? A gente vai mandar, vai lançar? Não pode? Então eu falo, olha, por enquanto, meu coach fica de olho, eu também. Mas eu falo que hoje eu tava conversando também com uma moça na academia, ela falou, é tão, né, de às vezes se sabotar, de, poxa, Rô, você deve escutar bastante, né, no consultório de tipo, mas eu emagreci por quê? Né, mas eu fiz tudo certinho. Eu falo, a pessoa se sabota, porque, né, você, às vezes, e a gente como profissional, a gente sabe quando fez e quando não fez, né? Eu falo que a boca mente, o corpo não. Então, dá sinais. Então, você menina, vai saber. A minha boca não tá nem mentindo, nem o corpo. E aí, eu falei pra ela falou, você é difícil, mas você já... Fala, olha, não que seja fácil pra mim, mas é aquilo que eu falei. Quando se eu tiver que errar, eu fico pensando assim, mas poxa, eu vou errar comigo, né? Eu tô errando comigo, eu não tô errando com ninguém, mas eu tô investindo. A pessoa tá disponibilizando tempo, por exemplo, meu coach de montar o planejamento, de montar os treinos, o Gabriel de estar ali presente comigo, tá todo mundo ali confiando e eu tô confiando, eu tô investindo. Então, como que eu vou errar comigo? Se eu errar comigo, eu vou acertar com quem? Eu já tá começando tudo errado por aí. Então, mas daí eles falam, não dá. Às vezes eu passo, nossa, mas você fica, não dá. E eles super entendiam, viu? O que você tá precisando? Legumes, verduras, coisas higienizadas, né? Poxa, e às vezes na correria, às vezes porque a memória, tipo, você fica sem energia. Então, às vezes eu esquecia, putz, acabou o legume. Esqueci de avisar. E às vezes eu falava, tem alguma coisa? Eles mandavam o que tinha. Então, eu tive bastante apoio deles e eu recomendo. Desde sempre, até antes mesmo disso, não é assim, não, só tô recomendando porque agora eu tenho apoio. Não, eu sempre indiquei o Manga Moranga, desde quando eles abriram aí, porque a gente sabe, eu conheço, né, desde muito tempo, sei que é suado, que ali é para fazer dar certo, Não é fazer fácil, alguma coisa, né? um diferencial para a cidade. E tem algum prato preferido sem ser tilápia com mamão?
Olha, da manga moranga, não vou falar. Ó, da manga moranga, crepioca da Nutri, pode ir lá e pedir. Eu gosto bastante. O de brócolis, de brócolis, eu gosto de brócolis com cream cheese. Crepioca de brócolis com cream cheese é incrível, provem. Eu Deve gosto, ser mas bom. todas eu gosto. Essa eu não comi ainda. Prova que é muito bom. Mas tirando isso de que eu gosto, tirando a tilápia, eu gosto bastante de amendoim, mas só em preparação, tá? Amendoim? Eu gosto bastante de amendoim, eu Sério? gosto. Amendoim, paçoca, eu gosto bastante. Whey da Shaq Pro, eu tô viciada de paçoca. Eles lançaram em outubro. Viu? Tô desde outubro tomando o mesmo sabor, Meu não filho enjoa. também. Lá, tá vendo? Então, não me enjoa. Mas eu gosto bastante, eu sou mais do salgado. Mas eu vi gosto que o de amendoim paçoca. tem muita caloria, né? Então, ao mesmo tempo, né, você tá vendo, né, o equilíbrio. Então, às vezes fico sem comer, às vezes como porque não dá pra comer a quantidade que a gente quer. Mas eu tava até comentando, uma coisa que eu gosto bastante é dessas coisas mais simples de comer, por exemplo, bolo de fubá, eu com gosto. cafezinho, pão para carboidrato. Isso aqui pra mim é tudo. Isso aqui pra mim. Eu gosto também. Você fala assim, escolhe um alimento que você vai comer pro resto da vida. Só um. Era carboidrato. Ah, mas é o melhor? Pensando da forma ali biologicamente falando, metabolicamente falando, é o que gera energia para o nosso corpo. Então, assim, eu ia ficar bem, energia eu ia ter. Mas, ao mesmo tempo, o processo ali de músculo, hipertrofia, já não precisaria da proteína. Mas carboidrato, para mim, isso daqui eu sinto falta. Quando restringe ali, tira... Eu também, quando faço jejum e tiro, nossa... Café é uma coisa que eu fico a 0 por hora, quando Café? eu tiro. A Mas cafeína estou já viciada. A cafeína, ela é um ativo que ajuda bastante nessa parte de energia, de performance, de foco, concentração. Então, é a única coisa que eu posso tomar quando eu entro em preparação, Café? assim. Tudo que é 0 pode. Então, normalmente verduras à vontade, refrigerante 0, bebida 0, tudo que for 0 caloria ali, você pode, né? Até certo momento. Tem um momento também, bem na finalização, quando tá na parte final ali, faltando, a gente fala, né? Antes da peak week ali, faltando umas 2 semanas, a gente já tira tudo pra não dar nada, não ter nada, nenhuma surpresa, pra não dar nada errado. Mas café normalmente não precisa. Então, cafeína, a não ser que atrapalhe, você não tá dormindo bem, tá muito agitado, muito eu posso ansiosa. tomar e dormir. É porque o seu metabolismo já tá... Ali não tá mais resistente, ele tá mais resistente à cafeína. Então, ele já não sente mais o ativo em si atuando da maneira que é para ser. Então, às vezes, ou tem que ser uma dose muito grande. Por exemplo, os 400 mg de cafeína para você ficar mais alerta. Porque só com os cafezinhos já é algo que já não faz mais tanto efeito para você. Não tá fazendo. Mas eu gosto de café. Aprendi a gostar depois, por causa da competição. Eu falo que são fases, né? Isso, caldo, sopa, são coisas que eu vim. Eu acho que depois de mais velha que a gente começa... Minha mãe que fala, depois de mais velha que você começa a ver o que é bom mesmo. Você aprende o que é bom, das coisas boas mesmo da vida. Acho que falo para você, né, Eduardo, que o paladar muda. O que você diria para quem tá fazendo, tá malhando, mas não tem resultados? Porque a gente sabe que às vezes a gente quer rápido, né? Mas é uma coisa a longo prazo, né? É um ser humano... Para chegar num resultado, assim, você começou com 13 anos, eu já desisti. Mas, eu já treinava, mas treinando para chegar num processo, para ter um corpo ali competitivo, um shape competitivo, vamos colocar aqui, foi em 2022, né? Eu já treinava. É que assim, eu já tinha uma memória muscular muito bem. Já. Seu corpo já era definido? Eu sempre treinei. Depois que eu comecei a pegar gosto pela musculação, eu sempre treinei. Quantos dias certinho. por semana? Hoje, agora, desde quando eu me tornei atleta, eu treino todo dia. Agora. Eu descanso mesmo sem fazer nenhuma atividade, um dia só da semana. Um dia da semana. Agora, quando você era um mero mortal, assim, normal, antes das competições, quanto tempo? Eu treinava 4 a 5 vezes na semana, sábado e domingo. E isso já te proporcionou já uma me memória proporcionou muscular boa legal, e uma reserva, né? Isso. Porque eu entendi isso. Eu até faço, eu tô indo, sabe? Tô firme. Continue. Mas Vamos combinar um treino juntas. Não! Com o meu personal. Se você quiser com a minha norinha, ela é top das galáxias. Mas eu
Menina, eu vou abrir o bico. Não, eu mas sou é- atleta do cavalo, sabia? Então, eu vi Sou. você. Eu vi andar de cavalo pela primeira vez depois de perder o medo. Agora, esse ano, você acredita? Eu É. fui no Aras, tem um aluno do meu esposo que o pai dele tem um Aras, a família toda compete. São os Gonzales, e eu fui lá no Aras dele, e aí ele falou, não, eu falei, vocês vão andar, eu vou ficar olhando, né? Eu falei, não sei andar de cavalo, tenho medo. Não, aí a gente fica, imagina se eu caio, e competição, eu já penso, e a competição e a preparação, né? E aí, não, eu fui assim, aí me ensinaram, não, vamos passear, vamos. E fomos para um passeio de 2 horas, e eu lá, galopando assim, bem, fui. E aí, ficou Gostei. com dor muscular? Então, No bumbum? a hora que eu desci, eu senti uma dor assim, no No meio das adutor, pernas, assim, no meio da perna. Mas depois, foi tranquilo. No outro dia, até falar, no outro dia você vai ficar com dor. Não, eu acho que eu já tava... Eu acho que venho treinando tanto, Érica. Já tá. Que eu acho que já tá calejado. Já calejou, não sinto, já. é. Mas eu gostei, viu? Até falei, como funciona essa prova de tambores, as coisas que eu vou mudar de... Ah, ela foi eu no acho mais que... louco. Não, não eu vai falei, fazer tambor antes de você competir. Depois não, você pode agora fazer. não. Falei, não, acho que eu vou mudar de esporte. É muito Acho que gostoso. Fisiculturismo não tá assim, né? O que, eu não sei se você sabe, a maioria, às vezes, das pessoas não sabem. Você só tem premiação, algumas federações que não são amadoras, você até recebe algumas vezes premiação em dinheiro, moto, alguma coisa. Mas a maioria não tem premiação em dinheiro. né? Então, por isso que eu falei, é um esporte, né? É um Você investimento e alto. você. Então, você investe muito e aí fala, nossa, você ganhou o quê? O troféu. Mas tá, meus pacientes falam, que legal, e o dinheiro? Não tem dinheiro. Como assim? Mas e o gasto? Eu vi você comprando tilápia, eu vi o biquíni, eu vi isso, eu vi salto, eu vi maquiagem, eu vi aula de pose, e por aí vai. Aula de pose. Tem muita coisa, assim... Porque tem que saber junta. fazer a pose certa, né? Tem, porque se você tem um melhor físico, mas você não sabe mostrar, o árbitro não vai ver isso. E aí, você perde. Meus filhos ficam lá assim, né? Posando. Ai, que máximo. O Schwarzenegger fez aula de balé pra posar, né? Tem atletas Balé? masculino que faz aula. Gente, mas não posso imaginar ele com aquela... Porque você precisa... Eu tô fazendo agora, eu vou retornar agora, no Pilates. O Pilates ajuda muito em mobilidade, né? Pra você... Porque na categoria feminina, por exemplo, na minha categoria, você tem que ficar em hiperlordose, né? O tempo todo com o glúteo ali empinado, em cima de um salto que tem 12, 13 centímetros, né? Respirando, né? Ali controlando a respiração para não dilatar o estômago. Com a barriguinha pra e aí, dentro. com a barriguinha pra dentro. E aí, segurando. E sorrindo, né? Assim, Eu e vou aquilo lá na assistir dor você, mas eu não queimando. vou fazer. Só Então, o salto já vai judiar. Já, de só mim. o salto já cansa. Então, agora eu já voltei a treinar. Sábado eu voltei já a treinar pose, porque não dá para treinar só próximo do campeonato, né? Quanto mais você treinar, mais treinável, mais fácil fica De né? você de você fazer. fazer. Então, quanto mais a gente treina, você vai lapidando, vai sofrendo, mas no dia tudo soa e fica até mais bonito, né? Fica até mais natural. Mas vou falar para você fala assim, o que é mais difícil? A dieta, o treino ou pose? Pose cansa muito. É muito difícil. Porque ali, eu tenho o Gabriel, que é meu personal, as pessoas ali me motivando na academia. Na hora da alimentação, eu já virei minha chavinha, eu sei que eu tenho que fazer aquilo, né? Pra conseguir chegar. Mas na hora da pose, é eu e o salto. Não tem muito o que fazer, né? É eu, não tem ninguém pra me ajudar, alguém... Vou ficar segurando aqui? Não, é eu. Então, queimar se a gente colocar assim, às vezes eu coloco o relógio para cronometrar, às vezes gasta mais calorias no treino de pose do que no treino em si. Porque você transpira, você soa, vai lá e vai, Tô alonga. achando E que eu às vou vezes treinar pose. Não vou não, tudo porque é de salto. Vou acontece. não, vai cansar muito. Então, Gente, agora, qual é o máximo, o seu maior sonho em relação aos campeonatos, às competições? o meu sonho, né, é me tornar atleta profissional. Né? Se Agora, tornar atleta profissional e competir aonde? Qual é que seria o máximo para você? o máximo é pisar no maior palco de fisiculturismo do mundo, que é o Mr. Olímpia, né? O Mr. Eu acho que Olímpia, todo que atleta que admira, ou quem máximo. admira o fisiculturismo, que vê todo ano, né? Em novembro, outubro, Onde novembro. que é? É em Las Vegas. Uau. Muda, né? Esse ano vai ser em Las Vegas. Então, Que legal. É o palco onde estão os melhores, né? Então, você
só de pisar ali, eu acho que a grande maioria, né, principalmente se tratando ali do amador, de você chegar ali, pisar e falar, poxa, eu tô com os melhores do mundo, né? E você ali ter acesso, né, Arnold, várias lendas que fizeram história, né, no fisiculturismo. E legal pontuar que a atual representante do nosso país, né, que é uma mulher, não é um homem, né? Olha! É o que a maioria às vezes pensa, né? É fisiculturismo, bodybuilder, homem. Mas atualmente a campeã, o wellness, né? A gente fala que é a queen, a rainha, foi a Franciele Matos até o ano passado, que é brasileira. E agora é a Isa Pereira. Então, o título tá no Brasil ainda. E diferente, né? A gente fala que é a Copa do Mundo do fisiculturismo. Puxa, né? Da então musculação. O título é brasileiro. O título relacionado à categoria wellness é brasileiro. Que máximo! Então, e vai continuar, máximo. se Deus quiser, por um bom tempo, né? Vamos marcar elas na entrevista aqui, ó. Vou fazer um bate-pronto com você. Vamos. Aí eu vou te chamar de novo quando você for para os campeonatos. Volta para contar pra gente, tá? Com e certeza. se mandar o convite e for Vou perto, mesmo. eu vou lá assistir, viu? Perto, Vamos, Eduarda. Você topa? Um spoiler, vai ser perto. Eu não vou falar ainda, porque a gente tá decidindo datas. Mas vai ser final do ano agora. A gente tem como meta, eu já falei, então esse daqui eu vou falar que é o campeonato principal que a gente tem aí focado desde quando eu iniciei a preparação, né? Que é o Master em Campinas, né? Em dezembro. Ah, pertinho pra Pertinho. gente ir. Mas antes eu tenho que ir em um regional, né? E aí esse regional que a gente tá, assim, olhando, assim, alguns próximos. E a gente vai decidir. E conforme o físico for respondendo também. Deus vai dar sabedoria e estratégia pra Amém, chegar em Las com Vegas. certeza. Aí eu Amém. queria assistir ela lá em Las Vegas. Ai, gente, pisar naquele pau. Tem o Mr. Olímpia, que é o amador que acontece aqui, né? Que tem alguma categoria profissional, mas é o amador que acontece no Brasil. O ano passado foi no AMB, eu pude estar lá no stand então da você Shark já... Pro. Não, eu só fui assistir, né? Não, mas ali. você já sentiu a ambiência. Já, Isso aí é muito o importante. ambiente, igual eu falo, é o amador e tá aqui, é o Mr. Olímpia, né? Que é realizado aqui no Brasil. Tem um que vai ser em Porto Rico, tem na Argentina, tem vários, né? Mas o Mr. Olímpia, ou ali, né, que é lá em Vegas mesmo, lá deve ser um clima totalmente... Nossa, lá é diferente. É. Igual as competições de cavalo, é diferente. Mas vamos lá. Um alimento que você não vive sem. Carboidrato. Um treino que você ama. Adoro treino de dorsais e ombros. Uma mulher que te inspira. Uma mulher que me inspira, minha mãe, sem dúvidas. Minha mãe é meu tudo. Falando isso, um beijo pra ela. Não posso falar muito, que senão dá vontade de chorar, né? Mas minha mãe é minha maior inspiração como ser humano, como mulher, como guerreira. Se eu tô aqui hoje, se eu tô alçando novos voos, é por causa dela. Então, ela é minha maior inspiração, sem dúvidas. Então, você é premiada por Jesus, que tem uma mãe maravilhosa. Uma frase que representa a sua jornada. Uma frase... Deixa eu pensar. Tem várias. Mas eu acho que se você quer, né? Se você almeja alcançar os seus objetivos, você tem que fazer o que a maioria não está fazendo. Então, é aquilo do 100%, tenta dar o seu 101 naquele momento. Faça além. Tente dar o seu máximo naquele dia. O que você tem para entregar hoje? Esse é o meu 100% hoje, eu não estou muito legal. Entregue isso, mas não desista. Então, assim, entregar além daquilo, fazer aquilo, olhar para o lado, você vê a grama do vizinho, é diferente, às vezes é melhor. Mas fulano faz mais também. Não importa também. Faça dentro do que você tem, com o que você tem. Né? Então, faça aquilo que as outras pessoas não estão fazendo para você tentar alcançar. Se você quer chegar num lugar diferente, se você quer alcançar os seus sonhos. Acho que é isso. Maravilhoso. Quer deixar um alô pro pessoal? Eu queria agradecer novamente mais uma vez. Eu falo muito, Érica, então quando você quiser me convidar de novo, me convide. Vou convidar. A gente vê umas pautas, né, para não sair muito ali. Sim. Mas o que eu puder, né, agregar... e trazer, né, compartilhar com vocês um pouco mais até porque é minha profissão, então compartilhar um pouco mais de informação, de dicas, estou à disposição. Alimentação, longevidade, vou trazer. Então, queria agradecer mais uma vez o convite,
você por eu poder estar aqui um pouquinho, falando um pouquinho da minha história. Queria agradecer à minha mãe, ao Andrei, meu esposo, a todo mundo que está comigo, né? Sempre me motivando, os meus amigos. E aí, né, na parte da competição, não posso esquecer da minha patrocinadora, a Shark Pro, que abraçou esse sonho também comigo. Então, tá aí patrocinando eu e o Andrei. E as pessoas que me apoiam, Manga Moranga, Thiago, os meninos, tem o Wanderson, tem o Anderson da New Concept, que hoje é minha casinha onde eu treino. Tem o CT Back Eagle, que é em Ibiúna, que é a Ju e o Léo, que também, quando a gente vai lá, são nossos amigos, somos bem recebidos. E aí, meu coach, o Nelson, né, lá de Santos, aí um abraço para Santos. A Noélia, a esposa dele. Gabriel, meu personal, que tá aqui, me aguenta todo dia. Hoje fez eu treinar, não teve desculpa, não tem. Ele bate, ele fala, vamos, campeã, quer ganhar, quer fazer, bora, vamos fazer acontecer. E é isso. Eu acho que... E a Deus, né? Primeiramente, sempre a Ele. Sem Ele, é Ele antes de tudo isso. Então, se não fosse Ele, aqui eu nem estaria. Então, os planos dele... Antes, durante e depois. Antes, durante e depois, em cada momento. No dia da primeira vez que eu fui competir, eu só li ali o Salmo 91, Salmo 91, Salmo 91. Eu fiquei ali escutando, eu fiquei lendo antes do campeonato. E foi o que deu tudo certo, que eu já estreiei ganhando tudo. Olha, foi uma delícia bater esse papo com você, conhecer um pouquinho da sua história. Realmente você é uma mulher incrível, dedicada, Obrigada. as portas estão abertas. E, pessoal, recomenda esse vídeo aí, porque ela tem muito conhecimento. Muito obrigado, viu? Beijão. Érica. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Isso aí, gostei.